Ok, pessoal. Então, para complementar esse slide, né? Esse PowerPoint, ficou faltando esse exemplo 2 do atrito cinético. O exemplo do atrito estático eu resolvi em alguma aula, né, quando eu falei sobre atritos. Então ficou faltando esse segundo exemplo aqui que nós vamos resolver agora. Então esse exemplo diz o seguinte, que na figura um bloco de massa 3 kg escorrega em um piso enquanto uma força de módulo 12 newtons e que faz um ângulo θ para cima com horizontal é aplicada ao bloco. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é μk igual a 0,40. O ângulo θ pode variar de 0 a 90 graus. O bloco permanece sobre o piso. Qual é o valor de θ para o qual o módulo A da aceleração do bloco é máximo? Então a pergunta é, qual é o valor de θ para o qual o módulo A da aceleração do bloco é máximo? Certo? Então, à primeira vista, você pode pensar algumas coisas. Por exemplo, você pode pensar que a aceleração do bloco é máxima quando a força está totalmente na horizontal, né? Porque nesse caso, a força totalmente na horizontal, toda ela vai para puxar o bloco para cá, para a direita. Só que você não pode esquecer o seguinte, a grande sacada dessa questão é o seguinte, a força de atrito, ela depende do coeficiente, você lembra? De uma propriedade do objeto, da superfície e o objeto que está sobre ela, e também depende da intensidade do contato entre o objeto e a superfície. Essa intensidade de contato nós chamamos de força normal. Então a força de atrito depende desses dois fatores, o μ e a normal. Agora, se você pensar bem e reparar bem essa força aqui, uma componente dela, uma parte dela, está puxando o bloco para cima. Dessa forma, o que vai acontecer com a normal? Como ele está em equilíbrio nessa direção aqui, a normal vai estar para cima e a componente y dessa força vai estar para cima. Essas duas componentes, elas vão anular a força peso. Em outras palavras, a força normal vai ser menor do que o peso. Por quê? Porque a normal mais a força Fy, que serão igual ao peso. Logo, a normal vai ser igual ao peso menos essa força Fy. Vamos representar isso aqui na... Agora, eu já desenhei aqui de propósito a normal menor do que o peso. Esse é mais um caso que você deve perceber que a normal não é a reação do peso. Porque nota, como há equilíbrio na vertical, e como eu sei que há equilíbrio na vertical? Porque o bloco ele não sai do chão, não desencosta do chão. Então eu sei que ao longo da direção vertical não há aceleração. Então eu posso colocar assim, ó. Tirando o negrito, em Y, ou seja, na vertical,
nós teríamos algo do tipo. Então, para cima está positivo, né? Vocês já aprenderam. Normal mais, vamos chamar de FY. Posso deixar como um vetor, né? FY menos o peso. Por que menos o peso? Porque o peso está apontando para baixo. Quanto dá essa soma toda aqui? Isso é igual a MA. Porém, aqui não seria assim, para ficar... Opa, não, massa é um escalar. Ficaria assim, para ficar bem correto. Só que quanto vale A nesse caso? Se o bloco não sai nem para cima nem para baixo, ao longo da direção vertical, ele não tem aceleração. Então a aceleração é zero. 0 vezes m, 0. Isso me mostra o seguinte. Isso me mostra que a normal em módulo ela é igual ao peso menos a componente y da força. Em outras palavras, a normal é menor do que o peso. Vamos supor que o peso fosse 100. Se não tivesse essa força y, o normal seria igual ao peso, seria 100 também. Porém, como existe essa força y, vamos supor 50. Então a normal vai ser 50 e o peso 100. Por esse motivo, quer dizer, não por esse motivo, mas essa é uma das milhares de situações a qual a gente pode demonstrar e perceber que a normal não é a reação ao peso. Ok? Bom, então isso me diz o seguinte. Eu já posso até colocar aqui, ó, FY. Vou botar que é, na verdade, F vezes o seno de θ, de 15 graus. Não é isso? Deixa eu olhar aqui. Qual é o valor de θ? Ah, não, aqui não tem 15, eu vi de outra questão. Não, aqui é um θ genérico. Bom, então, normal é igual a peso menos F seno de θ. Ok? Significa que a normal está variando. À medida que eu altero essa força aqui, eu altero um ângulo θ. Ok? Eu altero um ângulo θ. Está aqui. Então essa é a minha primeira equação. Qual seria a segunda equação? Em x, ou seja, na horizontal, eu tenho quem aparece aqui na horizontal? Não desenhamos. Aparece a FAT. FAT cinética, né? Não está aqui. FAT, contrário ao movimento. Uma força de atrito contrária ao movimento. Lá está ela. Vou deixar em preto também, né? Ou deixa assim mesmo? Deixar em preto. Então, ao longo da horizontal, você tem a componente
horizontal da força F e a FAT atuando. Mas eu não posso dizer que na horizontal não tenha aceleração. Pelo contrário, existe uma aceleração A, cujo módulo eu quero descobrir. Ok? Porque o bloco está se movendo na horizontal. Se o bloco se movesse, por exemplo, no MRU, com movimento uniforme, aí eu poderia dizer a mesma coisa que eu disse daqui, que essas forças se anulam. Porém, eu não posso dizer isso. O bloco possivelmente tem uma aceleração A. De qualquer forma, a segunda lei de Newton continua valendo, correto? E o que ela diz? Então, ela vai me dizer que Fx menos a FAT, que está para a esquerda, no sentido contrário do positivo, que a gente costuma convencionar como positivo, é igual a m vezes a x. Isso implica que eu posso simplesmente escrever o módulo também, né? Então, isso implica que F cosseno, que é a componente então, horizontal da força F, cosseno de θ, menos FAT bom, aqui já vou deixar ainda o FAT, é igual a m vezes a. Aqui seria x, tudo escalar. Mas como é a única aceleração, eu posso confundir o AX com o próprio A. Tá bom? Porque eu uso o índice X para diferenciar do índice Y. Se tivesse uma aceleração nessa direção, eu poderia aí eu teria que diferenciar uma componente da aceleração da outra. Como não há movimento aqui, eu posso simplesmente dizer que toda a aceleração está só ao longo dessa direção. Então eu chamo genericamente de A. Mas isso é só uma questão de notação, não tem nada demais. Ou seja, a gente sabe que FAT é μ vezes a normal, né? Então, F cosseno de θ menos, vou chamar de μc, de μ cinético, vezes A normal é igual a m vezes A. Agora, quem é a normal? A normal, então essa aqui, só para... Essa aqui é a equação 2. Vou até deixar isso aqui no meio. Pronto. Agora, a normal é obtida a partir da equação... Oh, cadê esse corretor automático quando a gente precisa dele? Da equação 1. Então, usando a equação 1 aqui, eu posso colocar a normal aqui. Substituir a normal por esse valor aqui. Então, a gente teria F cosseno θ menos μc eu posso botar entre parênteses aqui para ficar mais bonitinho. P menos F seno, isso aqui θ. Isso aqui dá até para melhorar mais. É igual a MA. Opa. Isso aqui dá até para melhorar mais, né? Eu posso
posso fazer algumas alterações, né? Ou algumas manipulações. Então, após alguma manipulação, agora sim, né? Ficou mais bacana essa expressão. Ok? Então esse é o A em função de θ. Qual é o exercício que eu deixo para vocês? Isso aqui seria interessante do ponto de vista geométrico, vocês plotarem essa função aqui, A em função de θ. Notem que é uma soma, né? Aqui, ó, cosseno, que é uma função periódica, cosseno, que é outra função periódica, mas com alguns coeficientes aqui na frente. Então, vai ter um comportamento bem particular. Ok? E a partir daí vocês podem determinar o máximo. Essa seria, então, a visão geométrica. Vocês fazerem um gráfico e determinar o valor máximo. Mas vocês também aprenderem em cálculo 1 a encontrar o máximo de uma função. O máximo de uma função, em particular da função da aceleração em função de θ, é dado pelo seguinte: você tem que derivar para você encontrar o máximo de uma função. O que você faz? Você deriva e iguala a zero. Para um dado ângulo, então, isso aqui vai ser... para um dado ângulo, a derivada igual a zero, ela vai ser o máximo, um mínimo ou um ponto de inflexão. Vocês já devem ter visto isso em cálculo, correto? Para você determinar se é um máximo ou um mínimo, você pode, matematicamente, você deveria derivar de novo e encontrar a concavidade. Se a concavidade está voltada para baixo, significa que você está no máximo. E concavidade apontada para baixo, matematicamente ou algebricamente, representa uma derivada segunda negativa, menor do que zero. E a concavidade para cima significa que você está no mínimo. Certo? E a derivada segunda, nesse caso, seria maior que zero, positivo. Então vamos lá. Então, derivando de A de θ, é igual. Então ali eu tenho na frente uma constante, né? F sobre M, que é dada lá, ó, F é 12 e M é 3. Derivada de cosseno de θ. Derivada do cosseno é menos seno, né? De θ. Mais a derivada de seno é cosseno.
cosseno de θ. Certo? E essa derivada aqui? De μ cinético vezes g. É zero, né? Então, essa aqui é a derivada. Agora, nota, a derivada é isso. Mas, para encontrar um extremo, eu tenho que ter um θ, vou chamar de θm, tal que, para um dado θm, isso aqui vai ser igual a zero. Isso me garante que eu vou estar num extremo, pode ser um máximo ou pode ser um mínimo. Mas aí a gente chega lá. Ok? Agora, para que essa função aqui seja zero, nota, isso aqui é 12, isso aqui é 3, e está multiplicando. Então, isso aqui eu ignoro, né? Porque isso aqui nunca vai ser zero, porque já é dado, é um valor fixo de f e de m. O θ não, eu estou varrendo o θ, estou procurando o θ. Para um determinado θ, de repente, pode ser que esse termo entre parênteses fique zero. Então, eu teria f sobre m vezes zero, que é igual a zero. Então, isso é plausível. E isso ocorre para quem? Ora, isso ocorre para quem? Para μ cosseno de θ igual a seno de θ. Vou deixar aqui embaixo. Então, seno de θ, ou isso aqui de brinde para quem assistir ao vídeo. Essa explicação aqui, ó. Então, vou deixar aqui, bonitinho. Seno de θ igual a μ cinético cosseno de θ, m, certo? Ou, em outras palavras, se eu dividir, se eu passar esse cosseno para baixo, que quem vê só a resolução vai ver só isso, vai ficar tangente de θ igual ao μ cinético. Isso significa que o θ para o qual a aceleração é máxima é o arco cuja tangente é o próprio coeficiente de atrito cinético. Agora me responda o seguinte. Você ficou surpreso? Eu fiquei também. Eu não me lembrava disso. Mas eu fiquei surpreso que não importa a intensidade da força e nem o valor da massa. O θ para o qual a aceleração é máxima depende apenas do coeficiente de atrito. Depende apenas da superfície. Certo? Ok? Isso me diz e diz a você, nos diz a todos nós o seguinte. Imagina que você queira maximizar a força que você está puxando algum objeto, né? Ou rebocando um navio, você quer maximizar a aceleração. O que você faz? Você vai escolher um ângulo, você vai, de alguma forma, obter o coeficiente de atrito daquela situação, daquela superfície, daquele sistema, e aí você simplesmente vai tomar a tangente, né?
vai tomar o arco tangente daquela superfície e ela vai te dar o melhor θ que você pode utilizar para puxar esse objeto. Olha que interessante. Então a gente só precisou do μ cinético, que é 0,40. Certo? Portanto, θ máximo igual a tangente a menos 1 de 0,40, não é isso? Que é igual em graus a 21,8 graus. Então esse é o ângulo para o qual a aceleração é máxima. E como eu falei, só para não ficar sem uma explicação plausível, como eu havia dito, isso aqui poderia ser o mínimo ou o máximo. Como eu sei que é o máximo? Se você derivar de novo aqui, você vai ter derivando novamente. Você vai ter derivada de A vai ser igual a F sobre M. Derivada de menos seno é menos cosseno, certo? Menos cosseno, mais μ cinético, derivada de cosseno é menos seno. Aqui eu vou botar um menos aqui. Derivada de cosseno é menos seno. Certo? Agora você percebe o seguinte. Isso aqui, F é positivo, M é positivo, certo? Agora, a gente precisa lembrar, olhem para o enunciado, ele diz que o θ pode variar de 0 a 90, né? Então, lembrando que θ varia de 0 a 90 graus, qual a conclusão que a gente chega? Que a derivada segunda é sempre o quê? Vamos lá, cosseno vai de 0 até 90, né? θ. Cosseno de 0 é 1, então vai ficar menos 1 aqui. Então, quando θ for igual a 0, isso aqui fica menos 1, isso aqui fica 0, certo? Quando θ é igual a 0. θ varia de 0 a 90. Então, menos 1 e 0 aqui vai ficar menos F sobre M. Menos F sobre M, sabendo que F e M são sempre positivos, menos F sobre M, ok, é negativo, né? Agora, qual é o valor máximo que θ vai? θ vai a 90. Quando θ for a 90, isso aqui vale quanto? Cosseno de 90 é 0. E o seno de 90 é 1. Com esse menos aqui fica 0 menos 1 vezes μc. Então, isso aqui vai ficar menos μc, que é positivo, 0,40, menos μc F sobre M. Então, seja lá qual for
o valor de θ, desde que ele varie entre 0 e 90 graus, isso aqui sempre vai ser negativo. Logo, podemos dizer que, de fato, o θ máximo, o θm, é um máximo. Desculpa, o θm não é um máximo. Podemos dizer que a aceleração para esse θm é um máximo. Ok, senhores? Agora eu vou fazer com vocês, a gente vai investigar isso geometricamente, o comportamento dessa função aqui. A gente vai determinar geometricamente o máximo dessa função. Então vamos lá, A de θ, F sobre M. Então a gente viu que F é 12, M é 3, o coeficiente de atrito é 0,4. Então vamos plotar uma função aqui, usando esse plot online aqui, esse site, que eu convido vocês a visitarem, sempre que quiserem plotar alguma função, certo? E vamos colocar, a força é 12, vamos dividir por 3, que é a massa, certo? Vezes, vamos lá, o que deu aqui? Vezes cosseno de θ, que eu vou chamar aqui de x, tá legal? Só para ficar consistente aqui com o programa. O μ cinético é 0,4 vezes o seno de x, que é o nosso θ, tudo isso menos μg, μ cinético g, que é 0,4 vezes, vamos colocar 10, né, para a gravidade. Então vamos computar e plotar isso. Essa função. Aí vocês verem, né? Vocês vejam que, primeiro, ela está entre 0 e 10. Né? Plotada entre 0 e 10. Só que isso aqui, ele dá o plot, o eixo x dele, é em radianos. Mas, a gente calculou aqui, nós obtivemos, poderíamos ter obtido em radianos também, mas aqui nós obtivemos o ângulo em graus, para ficar coerente com o enunciado, né? Então, tão logo a gente determina o máximo, é só a gente fazer a transformação de radianos para graus. A gente já vai fazer isso. Por enquanto, nota o seguinte, que π radianos corresponde a 180 graus, que está por aqui, 3,14. E já passou há muito tempo daquele intervalo que ele deu, de 0 a 90. 0 a 90, em termos de radianos, vai de 0 a π sobre 2. Π sobre 2 é 3,14 dividido por 2, aproximadamente 1,57. Então, nosso intervalo está por aqui, né? Entre 0 e 1,57 em radianos. Então vamos lá. Então vou botar aqui para ele plotar nesse intervalo. 1,57. E aí vamos ver como é que fica. Pronto. Aí tá. Correto? 0 a π sobre 2, ou seja, 0 a 90 graus. Então, observem que essa função, nesse intervalo, a nossa aceleração, ela sai do zero. E por que ela sai do zero? Porque quando eu puxo ele na horizontal, quando eu puxo esse bloco com a força totalmente na horizontal, eu convido vocês a fazerem as contas
vocês já podem olhar por aqui, ó, vai ficar 12 sobre 3, que é 4, né? 12 sobre 3, 4 vezes cosseno de 0, que é 1, seno de 0 é 0, então vai ficar 12 sobre 3, se eu só confirmar se é 3, isso, 4 menos 0,4, e aqui como eu coloquei a gravidade igual a 10, fica 0,4 vezes 10, 4. 4 menos 4, 0. Então ele parte do zero. Ou seja, se eu puxar totalmente na horizontal, não tem aceleração. O objeto fica em equilíbrio. Certo? Mas qualquer outra coisa que eu fizer com ângulo, olha o que vai acontecer. À medida que eu for aumentando o ângulo, a aceleração vai aumentando. Qual é a física disso? A física é o seguinte. Notem que para cá eu tenho uma força que tem um módulo constante. Mas à medida que eu for aumentando, vai aparecendo uma componente aqui que vai diminuindo a normal. Você concorda comigo? Se você pegar qualquer objeto e suspender ele um pouco, a força de contato entre o objeto e a superfície, ela diminui. Diminuindo essa normal, diminui essa força de atrito aqui. De tal forma que essa força vai começar a vencer o atrito. Ok? Tudo bem? Só que se eu for fazendo isso, em algum momento, o que está acontecendo aqui? Para um dado intervalo, onde eu tenho esse comportamento aqui da aceleração, essa minha força, até essa inclinação aqui, até esse ângulo, essa minha força está vencendo o atrito. Mas a partir do momento que eu subo mais a força, a partir de um determinado ângulo máximo, o meu atrito, apesar da normal ser menor, mas também a componente x da força vai ser cada vez menor. Vocês concordam comigo? Estão visualizando isso? Então pare e reflita sobre esse problema. Essa componente x da minha força vai ser cada vez menor, de tal forma que a força de atrito vai passar a ganhar. Aí nós entramos no regime da aceleração negativa, porque a força de atrito vai começar a frear o objeto. Certo? Então, existe um ângulo máximo para o qual a força que eu apliquei, não importa a inclinação dela, a aceleração com essa força vai ganhar, então o objeto está indo para a direita, e a partir de um determinado momento a aceleração vai ser negativa, ou seja, a força de atrito vai ganhar essa componente horizontal da força que eu estou puxando. E aí a minha aceleração passa a ser negativa. O objeto vai começar a frear e num dado momento ele vai passar a se mover para a esquerda. Se mover para a esquerda não, desculpa, ele vai parar. Quando ele frear, aí cessam-se as forças, né, de atrito. É isso que está ocorrendo. Mas o problema aqui era determinar a aceleração máxima. Ok? Então, pelo gráfico, eu vou até agora olhar mais de perto para cá. Eu vou diminuir esse range aqui, vou botar para 1, e vou olhar mais de perto esse regime aqui, para a gente tentar encontrar o máximo com maior precisão. Certo? Então, ó, eu só diminui um pouco a faixa para a gente olhar para cá como se fosse com um zoom, com uma lupa. Onde que está o máximo da aceleração? Está por aqui, né? Por aqui, ó. Visualmente a gente pode determinar que seja aqui, certo? Como eu não tenho nenhuma ferramenta, eu acho, aqui, que me dê essa posição com precisão, a gente vai no olhômetro aqui. Embora a gente tenha obtido com precisão
algebricamente, né? Deu 21,8 graus. Mas vamos ver aqui no olhômetro o que a gente consegue. No olhômetro a gente tem 2, 0,25, 0,30, 0,35, 0,4. 0,4 passou um pouquinho. Eu diria que está aqui, entre 0,37 e 0,38, o máximo, no olhômetro. Então, 0,38 o quê? Radianos. Que tá essa faixa aí está em radianos. Então, fazendo a conta aqui na calculadora, a gente vai transformar radiano em graus. 0,38, para transformar, a gente vai multiplicar por 180 e dividir por π. Na minha calculadora, isso deu então... Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos lá. Na minha calculadora, 0,38 vezes 180 dividido, ele tem o π aqui. Vamos ver se ele tem o π. Não, não tem o π, então vou escrever manualmente. Dividido por 3,14. Opa! Dividido por 3,14. O que dá 21,78 graus. Ok? Só com a matemática... Isso aqui foi graficamente, né? Uma análise gráfica. Só com a matemática, a gente obteve 21,8 e geometricamente 21,78. Ok? 21,8 matematicamente, derivando e igualando a zero, e observando o gráfico, o máximo do gráfico, 21,78 graus. Aproximadamente 21,8. Ok? Então é isso e até a próxima.